Se você começou a investir agora ou ouviu falar muito pouco sobre fundos imobiliários, provavelmente se deparou com vários tipos de fundos e ficou com aquela dúvida, né? Qual fundo escolher? O que significa cada tipo de segmento? Só existe fundo de papel e tijolo? Bom, a resposta é não. Existem vários segmentos e subsegmentos de fundos imobiliários e eu vou listar os 8 principais para você conhecer no vídeo de hoje. Anota aí que de uma vez por todas, hoje você vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre segmentos de fundos imobiliários. Se você prestar atenção e assistir até o final, tenho certeza que você vai sair desse vídeo com muito menos dúvida do que você entrou. Vai aprender muita coisa aí, beleza? Vamos lá! Vou começar falando sobre os fundos de renda, também conhecido como fundos de tijolo. Esses fundos investem em imóveis físicos, como edifícios comerciais, galpões logísticos, shoppings, hospitais e até mesmo imóveis residenciais, entre outros. E o objetivo principal dos fundos de tijolo é gerar renda através de aluguéis e valorização do imóvel a longo prazo. Vou te dar um exemplo. Imagine só um fundo que possui um edifício comercial na Faria Lima, lá em São Paulo, e também tem um shopping em Curitiba. Esse fundo aluga esses dois imóveis para empresas e lojistas e você, como cotista, recebe aluguel por isso. Esse é um entendimento bem básico, né, para os fundos de tijolo, e esse segmento também tem subsegmentos que também são de tijolo. Vou listar alguns aqui para você. Um dos subsegmentos de fundos de tijolo mais famosos que tem, por exemplo, são as lajes corporativas, ou também conhecidos como fundos de escritórios. Esses fundos investem em imóveis comerciais de grande porte, muitas vezes um andar inteiro ou até um edifício inteiro. Esses escritórios são alugados pelas empresas e você, como cotista, recebe parte desse aluguel. Temos também os fundos de shopping centers, fundos que compram participação em shopping e você recebe a sua renda aí como cotista pelo aluguel das lojas e participação das vendas. Sim, parte do lucro das vendas podem ser usados como retorno financeiro aí para os cotistas. Outro fundo de tijolo bem famoso são os fundos de logística. São fundos que investem em galpões logísticos, essencialmente para empresas de e-commerce, como Amazon ou Mercado Livre, por exemplo. Sabe aqueles galpões gigantes que você vê na beira da estrada assim, quando você está passando bem longe da cidade? Muito provavelmente um desses galpões faz parte de um fundo imobiliário de logística. Mas atenção, os fundos imobiliários de tijolo sempre têm o risco de vacância, que é a possibilidade do imóvel ficar sem locatário por um tempo, ou seja, ficar vago. E um imóvel vago, além de não gerar aluguel, ainda acaba gerando despesas de manutenção. Então fique sempre de olho, né, sobre a vacância, a possibilidade de vacância quando você for escolher um fundo de tijolo. Agora vamos falar sobre fundos de desenvolvimento. Esses fundos funcionam de forma diferente porque em vez de comprar imóveis prontos, eles investem em projetos que ainda estão em construção. O intuito é uma venda futura ou mesmo alugar o imóvel. Imagine um fundo que compra um terreno em uma área promissora e começa a construir um prédio de escritórios. Quando a obra é concluída, o fundo pode vender o prédio ou alugá-lo para grandes empresas. É assim que o fundo de desenvolvimento gera renda. Bom, mas os fundos de desenvolvimento são excelentes para aqueles investidores de longo prazo, que têm bastante paciência mesmo. E quando eu digo longo prazo, é 5 anos no mínimo, é bem mais que isso. Isso porque esse investimento ainda está em construção, né? Então pode demorar muito tempo para ficar concluído, mas com certeza tem um grande potencial de retorno. O próximo segmento são os fundos de recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel. E ao contrário dos fundos de tijolo que investem em imóveis físicos, os fundos de papel investem em títulos de dívida, como por exemplo o certificado de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e as letras de crédito imobiliário, os famosos LCI. E na prática esse tipo de fundo serve como uma forma de empréstimo para empresas do setor imobiliário. O fundo compra papéis, ou seja, dívidas do setor imobiliário, e recebe juros sobre o valor emprestado que são distribuídos aos cotistas. O seu ganho vem através dos juros dessa dívida. Uma das grandes vantagens dos fundos de papel é que muitos dos seus títulos são atrelados à inflação. Só que em contrapartida tem um risco de crédito, que é a possibilidade de um dos devedores darem o calote e você ficar um tempo sem receber aquele dinheiro até renegociarem aquela dívida, na melhor das hipóteses. Resumindo, fundos de papel são excelentes para a diversificação aí da sua carteira de fundos imobiliários, mas é preciso ter cuidado, hein? Saber escolher os melhores aí para a sua estratégia de longo prazo.
O quarto segmento que eu vou falar são os fundos híbridos, aqueles que investem em diferentes tipos de ativos imobiliários, misturando aí papéis, fundos de tijolos e vários outros segmentos e subsegmentos. Essa flexibilidade permite que o gestor ajuste a carteira aí do fundo da melhor forma, né, que estiver o mercado naquele momento. Se for um bom gestor, com certeza melhorará a sua rentabilidade. E uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem é se fundos híbridos necessariamente precisam ter fundos de tijolo e fundo de papel, se tem que ser fundo de papel e tijolo para ser híbrido, e a resposta é não. Para um fundo ser considerado híbrido, ele só precisa ter vários segmentos na carteira, ele não precisa necessariamente ter um fundo de papel e um de tijolo, pode ter vários de tijolo, vários de papel, pode ter tudo misturado, vários segmentos, desde que ele tenha vários segmentos, ele é um fundo híbrido. A vantagem de você comprar um fundo híbrido é que ele já vem com certo nível ali mínimo de diversificação da sua carteira, mas claro, você tem que saber escolher qual é essa diversificação, né? Que tipo de segmento, que tipo de empresas estão lá, você tem que escolher. Não adianta ele ser híbrido e ser ruim, então é bom sempre dar uma olhada, mas é bom você saber o que é um fundo híbrido. E agora eu vou mostrar para vocês um subsegmento de um fundo de tijolo, que são os fundos de hospitalidade e fundos de saúde. Esses fundos investem em imóveis voltados ao turismo e à saúde, então você sempre vai ver em fundos de hospitalidade e saúde aí, hotéis, resorts, hospitais e clínicas. Isso vai estar classificado no subsegmento de hospitalidade e saúde. Esse tipo de fundo tem uma estabilidade bem interessante porque geralmente os contratos são a muito longo prazo. Imagina, você vai alugar para um hospital, né? Você tem um fundo que aluga para um hospital, o hospital não aluga para 6 meses, 1 ano, 2 anos. São dezenas de anos, às vezes são décadas ali. Então é um fundo mais estável, porém você precisa sempre ficar atento nas crises aí no turismo e também no setor de saúde, legislação e tudo mais. Esse tipo de fundo é bacana porque tem um longo prazo, mas tem muitas variações que você precisa ficar de olho. Mas agora você já sabe, né, qual é esse subsegmento, vai estudar mais sobre isso. E agora eu vou falar dos FIINFRA, ou os fundos de infraestrutura, que são menos conhecidos, mas também fazem parte dos fundos imobiliários. E como o próprio nome diz, esses fundos investem em ativos de infraestrutura, como estradas, portos, ferrovias e também projetos relacionados à energia e saneamento e vários outros que se encaixam em infraestrutura. Os FIINFRA são relativamente recentes aqui no mercado brasileiro, mas vêm ganhando espaço e pode ser uma ótima maneira de você diversificar os fundos imobiliários da sua carteira. Além dos outros segmentos, você também pode expor aí a sua carteira no setor de infraestrutura. Além dos segmentos mais tradicionais, temos também os fundos educacionais, que como o próprio nome sugere, eles investem em imóveis alugados para universidades e escolas. O portfólio desses fundos geralmente inclui campi universitários, escolas particulares, faculdades e até centros de treinamento corporativo. A grande vantagem desse tipo de fundo é oferecer contratos a longo prazo com instituições estáveis. Isso é muito bom. Fora que a maioria dos contratos desse tipo são indexados à inflação. Isso ajuda demais aí a você não desvalorizar o seu dinheiro. Então não se esqueça, são fundos educacionais e pode aí estar ajudando a diversificar a sua carteira. E por último eu escolhi os FIAGROS. Os FIAGROS abrangem toda uma produtividade do setor agrícola, desde imóveis físicos até títulos de dívida. Existem muitas categorias de FIAGRO, mas eu quero focar em uma específica, que é um subsegmento do FIAGRO que abrange mais imóveis físicos, né? Como por exemplo fazendas de soja, milho, cana-de-açúcar, etc. Terras agrícolas para a produção de alimentos ou commodities, áreas destinadas à silvicultura, ou produção de madeira, né? E várias outras características nesse sentido. Mas como isso funciona? Bom, vamos lá. Adquirir imóveis rurais e geralmente geram receita através de aluguel ou arrendamento dessas terras. E claro, né, pela valorização da terra no longo prazo aí com ganho de capital. No geral, o fundo busca valorizar essas propriedades ou gerar renda com contratos de longo prazo com empresas ou produtores agrícolas. Entendido? Fique atento a essa diferença e pense aí, né, em estudar um pouco mais para incluir na sua carteira de fundos imobiliários. Bom, vocês perceberam que cada fundo tem suas peculiaridades e é importante você entender o seu perfil de investidor para estar escolhendo esses fundos para a sua carteira. Claro, né, sempre se mantém estudando, se atualizando, aprendendo cada vez mais, melhorar aí como você investe o seu dinheiro. Lembre-se, o mercado premia muito bem quem tem conhecimento, mas pune na mesma medida quem não tem conhecimento. Não adianta investir sem saber o que você está fazendo.
aprendendo. E sobre o conhecimento, eu posso te ajudar se você se inscrever aqui no canal, seguir esse canal, assistir os vídeos novos, deixar o like, deixar suas dúvidas também nos comentários para que eu possa estar melhorando cada vez mais o conteúdo aqui e trazendo cada vez mais informações que possam te ajudar no seu investimento, no seu plano a longo prazo, beleza? Se restou alguma dúvida sobre segmentos e subsegmentos de fundos imobiliários, comenta aí, vou ter o prazer de responder para você. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.